privatizar-se. Calma. Deixa a Má terminar de beber. Claro. Agora sim. Olá, cidadão de MyLink, internauta de MyLink do mundo. Boa tarde, bom dia, boa noite. Hoje eu tô aqui com uma entrevista assim, mais que importante. Aguardada por mim também, porque como é uma amiga já de longa data, a gente já ficou aqui 2 horas aqui falando de histórias. Literalmente. 2h30, mais especificamente falando. Maria Eduarda. Tudo bom, Benê? Tudo bom? Aqui é Benê, né? Benê e Maria, Maria e Benê. Não, então eu vou chamar de Duda também, Maria. Mas eu sei que você não vai se importar, porque a gente já é de casa. Duda, e aí, como tá? Antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse, porque eu te conheço bem, muita gente te conhece, né? Mas não sabe, talvez, do cargo importante que você ocupa há tempo já. Então, por isso você está aqui, para falar de você um pouquinho agora. Quem é a Maria Eduarda? Como ela chegou até o jurídico da prefeitura? Bom, primeiro eu queria agradecer pelo convite, Benê, nós já somos amigos há muito tempo. Thaís também, pessoa maravilhosa, e queria agradecer o convite mesmo. Eu acho importantíssimo que esse canal de vocês veicule todo e qualquer tipo de informação. Então, isso é essencial, sem dúvida. Bom, eu sou Maria Eduarda Leite Amaral, sou de MyLink querida, não saio daqui, não saio de MyLink. Já moro aqui há 43 anos, gosto, já chamo minha cidade de MyLink querida. Sou advogada, sou procuradora, atualmente procuradora da prefeitura, no cargo efetivo. É a realização do meu projeto de infância, porque desde pequena eu ia com meu pai ou com a minha avó trabalhar na prefeitura, né? Sim, a sua avó foi pessoa super importante também na história. Minha avó trabalhou bastante na assistência social, ela trabalhava no setor da ambulância, ela fazia mais o serviço social. E eu até preenchia o livro da ambulância quando eu tinha uns 7, 8 anos, preenchia o itinerário da ambulância para ela e falava, quando eu crescer eu vou trabalhar nessa prefeitura. Das idas e vindas, eu me interessei e me formei em Direito, sou professora, 10 anos professora universitária, antes fui professora de inglês também, português, na rede estadual. E entrei na prefeitura em 2011, fiquei fora por um tempo, retornei e com aquele pique total. Pique total para fazer coisa boa. Você entrou em 2011 então na prefeitura, quase juntos ali. E foi na metade de 2010, né? Que legal. Eu fiz o concurso de 2011 e entrei em agosto de 2011. Que bacana. Maravilha. Virou a nossa casa, assim. Bom, Duda, você estando lá, né? Sabemos que hoje a crise financeira, infelizmente, ela tem muita relação com as coisas jurídicas, né, ocorridas durante muito tempo, né, durante várias gestões, enfim. Enquanto o lado jurídico impacta na crise financeira, qual que é o peso assim, das ações, precatórios, em tudo que a gente vive hoje, né? Eu acho que em crise a gente sempre está, né? Eu não consigo assim me lembrar de um momento histórico em que a população brasileira, pelo menos na sua maioria, falasse estou tranquilamente, tranquilo financeiramente. Não consigo me lembrar disso. Então a gente sempre está correndo atrás, a gente sempre está buscando melhoria. Agora, é óbvio que em algumas situações o cinto aperta. Sim. Né? E o que eu acho muito triste é que os municípios têm uma grande carga para carregar. Os municípios têm uma educação
que é municipalizada e uma saúde que é municipalizada e que para alguns municípios menores ou de menor arrecadação é um fardo muito grande. E acaba prejudicando duas áreas que são os principais interesses da população, as principais até necessidades da população, que é educação e saúde, né? Mas são duas políticas grandes, são duas políticas fortes e são obrigatórias, é o trabalho do Estado, tem que ser fornecido. E quando esse cinto aperta, nessas áreas a gente começa a ver as necessidades aparecendo. Por exemplo, não tanto na educação, porque a educação ela é um pacote, acho que muito bem formatado. Sim. E com um bom incentivo do governo federal, financeiro, recursos, né? Incentivo financeiro do governo federal, recursos. Mas a saúde reflete muito, né? A crise quando está muito evidente, aperta muito na questão da saúde. Sim. E é o que acaba gerando demandas judiciais, acaba gerando um excesso de necessidades da população que precisam ser atendidas. Quando aumenta o desemprego, aumenta o número de usuários do SUS. Sim. Quando aumenta o desemprego, aumenta o número de pessoas doentes por falta de infraestrutura. Então a saúde é o primeiro setor que sente o peso da crise. A educação nem tanto, porque em alguns municípios ainda se tem educação pública muito boa. Então nós vemos filhos de pessoas que têm o poder aquisitivo para pagar a escola optando pela escola pública para os seus filhos. Aqui em Mairink foi o caso. No nosso caso, por exemplo, há muito tempo atrás, a educação sempre teve um nível satisfatório, né? A educação aqui em Mairink os padrões nacionais que a gente vive, né? Quando a gente se depara com alguns municípios e alguma estrutura de educação deles, a gente consegue valorizar o que a gente tem. E aqui em Mairink tem algumas escolas muito boas, de referência, e que são assim, não ficam devendo nada para algumas escolas particulares. Então, assim, na saúde, a questão que você estava relatando, e eu posso falar de exemplo próprio, porque eu sou um dos que tomo remédio de alto custo e que vou toda vez lá no posto de saúde, uso o SUS para pegar meu remédio. Mas acontece é judicializado isso, né? Então a prefeitura é que sempre tem que ter no orçamento e nem sempre tem para pagar essas medicações, né? Assim, quando se entra na justiça, como funciona isso para quem é leigo, assim como eu? Olha, qual é a importância de entrar na justiça? Existem algumas situações em que a justiça é absolutamente desnecessária, e existem situações em que a justiça é imprescindível. Então vamos lá, quando que ela é absolutamente desnecessária? Quando o governo federal e estadual tem um programa, mantém um programa, só que esse programa exige uma certa atividade do cidadão. Sim. Pegar um laudo médico, fazer determinado exame, renovar uma inscrição de 3 em 3 meses, apresentar documentos. E o cidadão, ele às vezes não está muito disponível para isso. Ou ele não está... Ele não quer. Não consegue juntar toda essa comprovação. Muitas vezes ele não quer. Tá? E o que ele pensa? Ao invés de eu ir de 3 em 3 meses atrás do meu médico, para satisfazer os requisitos do governo, eu vou pegar uma liminar e vou ficar de eterno recebendo medicamentos. Vou ter uma liminar da justiça e vou ficar recebendo medicamentos. Isso é um grande perigo para a saúde pública. E, felizmente, as duas juízas daqui de Mairink têm uma grande consciência com relação a isso. Por quê? Se eu tenho uma liminar que me defere um medicamento ad eterno, sem questionar quando eu parei de precisar dele, isso vira um comércio paralelo. Verdade, que existem medicações como a minha que custam entre 8 a 10 mil reais. Imagine só se o paciente tem uma liminar, tem alta e começa a vender o que pega no poder público por 4 mil. Exatamente. Sim, exatamente. Uma vez eu assisti uma reportagem no Fantástico, no Rio de Janeiro, que a mãe, como ela tinha feito laqueadura, ela continuava pegando o anticoncepcional porque os filhos tinham dor de cabeça. E desde quando o anticoncepcional é para dor de cabeça?
Meu Deus. Então, essa é a parte ruim das liminares. Então, a gente sabe que existe o programa alto custo do governo do estado. Ele oferece vários medicamentos para muitas doenças. E que funciona, viu, gente? Eu sou prova disso. Ele funciona transplantados, tuberculose, muitas, câncer, várias espécies de câncer. Funciona assim, mas ele exige uma certa atividade do cidadão para atingir esse direito, que é o que a gente gostaria que esse cidadão fizesse. Esses dias nós ficamos muito felizes com uma decisão judicial que disse o seguinte: caro cidadão, se a prefeitura te dá o medicamento, ela pega você na porta da sua casa, leva você na porta do hospital, traz você de volta, por que é que você abandonou o tratamento e agora veio procurar a justiça? Você está entendendo? Então tem sempre o lado B da moeda. Nós não costumamos, não é eu digo da nossa política, eu digo da nossa prática descumprir liminares. Porque o descumprimento de liminares ele traz consequências gravíssimas para os cofres públicos. Sim. Que é você pagar multas, e multas não são revertidas em coisas que são direto do interesse da nossa população. Sim. Então, as liminares são todas cumpridas. Existem problemas de cumprimento? Sim. Existem laboratórios que não entregam num espaço menor do que 30 dias. Existem laboratórios que contratam com o poder público, mas depois eles não querem suportar o período mínimo de inadimplência. Sim. Os contratos administrativos, eles prevêem que o fornecedor tem que suportar uma inadimplência de pelo menos 90 dias. Sim. Por quê? Para a prefeitura ficar atrasando, para o governo ficar atrasando, para a União ficar atrasando o pagamento? Não. É porque nem sempre o dinheiro está disponível, mas o direito precisa ser atendido todo dia. Com certeza. Não é? A parte boa das medidas judiciais é que quando eu tenho uma medida judicial, eu posso fazer essa compra, esse fornecimento, independente de licitação. Então já me deixa tranquilo para atender o cidadão, sem me preocupar com o Tribunal de Contas. Sim. Não que o Tribunal de Contas seja uma preocupação, um vilão, mas a gente tem que andar dentro daquele limite de prudência, né? Em que o Tribunal de Contas vai olhar e vai falar, poxa, atendeu aí os princípios da administração pública. Então a questão do medicamento, eu digo assim, falta dinheiro para a saúde, para atender todo o universo. Sim. Uma coisa bastante complicada é que 100, 200 processos engolem 5% de um orçamento, restando 95% do orçamento para atender 50 mil habitantes. Não é justo. Sim. Não, é justo para quem recebe, mas o bom seria que todo mundo recebesse. Né? 5% de um orçamento é muita coisa para atender um número tão ínfimo de pessoas. Mas essa é a estrutura e é só o governo federal que pode começar a mudar. Entendi. Ampliando a relação de medicamentos que são fornecidos gratuitamente pelo Estado. Quanto maior a relação de medicamentos do governo federal, estadual ou até o municipal, sim, maior o número de medicamentos que são distribuídos gratuitamente e que não demandariam a ação judicial. Isso é importante, que já tocamos no que vamos falar agora, que é sobre duas coisas: a importância e também, não vou dizer lado negativo, mas sobre a burocracia, né? A burocracia, você disse que é importante o cidadão que vai pegar a medicação de alto custo, e eu sei disso, então é didático até, fazer todos os exames, cumprir todo o ritual de documentações a seguir, porque a gente sabe que é necessário, existe a boa fé, mas existe muita gente de má fé também que às vezes tira proveito disso. Então, a interferência da justiça na governabilidade, o quanto isso é importante. A gente ouve dizer de muitos governantes, muita gente, administradores públicos, que o orçamento engessa muito o que se quer fazer, a infraestrutura e tudo mais, porque sempre existe o Tribunal de Contas que vai verificar os casos,
existem várias regras e leis a serem seguidas, como os processos licitatórios. Queria que você, Eduarda, falasse um pouquinho da importância disso, da justiça estar interferindo nas administrações. E como isso prejudica também, se prejudica, né? Se é que prejudica. Eu não chamo de interferência. Sim. Para a gente começar a falar disso, primeiro eu tenho que dizer que eu sou apaixonada pela nossa Constituição. Refuto todo tipo de crítica à nossa Constituição e acho que ela é um conjunto perfeito de leis que é realmente a Constituição cidadã. Muito bem. É óbvio que o passo do Constituinte foi maior que a perna quando ele criou um sistema único de saúde, caríssimo, Sim. sem regras específicas que potencialmente pudessem sustentar esse sistema, por exemplo. Mas, em todo caso, digo mesmo do sistema da Previdência. Sim. Né? Demanda maior que oferta, acaba gerando um certo colapso, há que se regular, né? alguns percalços pelo caminho. Mas a nossa Constituição, ela preza pelo sistema de freios e contrapesos. O que significa isso? Os três poderes são independentes e harmônicos. Eles não se interferem, mas se fiscalizam. Então, se em algum momento o legislativo edita uma lei que é inconstitucional, que é prejudicial, que é, enfim, Sim. que tem ali o seu defeito técnico, o judiciário pode influir, suspendendo uma ação direta de inconstitucionalidade, suspendendo os efeitos, a vigência. O executivo pode vetar. Então você vê que os três poderes, eles trabalham em conjunto, mas sem que um atropele o outro. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. O que eu sempre digo para todos os meus colegas de trabalho, no dia a dia, é que quando você não faz, outro vem e faz. Então, quando é que o Poder Judiciário, ele deixa de ser um problema para uma administração, para um Poder Executivo, e passa a ser um aliado? Quando esse Poder Executivo governa com leis consistentes. Se você tem um código tributário adequado, moderno, revisado, se você tem um bom código de obras, se você tem um plano diretor que está sendo aplicado, leis ambientais, se você tem um sistema de leis no âmbito do município que seja útil, consistente, concreto, o judiciário não tem o que fazer na sua seara. O que acontece, e acontece muito, é que as leis passam a ser obsoletas, as leis passam a não ser revistas, não atender os anseios da sociedade atual. Que muda, né? Também. Que muda a todo instante, e a gente sempre fala que a lei, ela não nasce de uma ideia e depois a sociedade começa a praticar aquele comportamento. Existe uma necessidade social e uma lei. Sim. Assim como o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Isso era uma necessidade social. Né? A sociedade já praticava determinado comportamento que precisava ser regulamentado, para que não se extrapolasse os limites. Sim, dos direitos das pessoas, dos direitos fundamentais das pessoas. Eles fossem resguardados também os direitos. Então eu sempre falo, aquela prefeitura, aquele governo do estado ou mesmo o governo federal que trabalham bem, eles não têm interferência, eles têm auxílio do Poder Judiciário. Entendi. O Poder Judiciário de Mairink, eu não posso dizer para vocês que ele nos atrapalha. Cada um tem que assumir a sua culpa. Sim. Né? Logicamente que muitas vezes algumas coisas bem inócuas, bem desnecessárias aparecem, mas elas desaparecem logo, porque o Poder Judiciário também é ocupadíssimo no que faz, né, e no que precisa fazer. E por outro lado, às vezes a gente vê também as administrações não tomando conta das suas leis, ou às vezes até não praticando atos por completo, não ilegalmente, mas por completo. Sim. Todo procedimento tem que ter um começo, um meio, um fim, uma justificativa, e sempre atentando para os princípios da administração. Porque acho que também tem aquela coisa se for de fiscalização, a gente sempre tem que ter em mente que a administração pública não pode ter nenhum nível de pessoalidade, não pode ter nenhuma, como você disse, existe um certo regramento que é importante ser seguido, né?
até mesmo para que você obtenha o resultado ideal. Ou seja, se você tem um projeto de construção, sei lá, de um campo de futebol, de um estádio, por exemplo, para que ele chegue até determinado ponto, né, é necessário haver essa, não falei interferência, mas realmente foi mal aplicada, essa regulação, esse cuidado, né? Esse freio, né? Essa observação jurídica para que, principalmente, desvios não ocorram, né? Agora, Maria, falando assim, sobre casos específicos que a gente tem aqui na nossa cidade, que são de interesse público, por exemplo, o hospital que viveu um grande imbróglio jurídico há um tempo atrás. Em que ponto isso está, se é que você pode nos falar, e também há uma possibilidade disso um dia se voltar ao povo de novo, a prefeitura tomar uso daquilo, implantar algum projeto sustentável ali que a gente sabe que não vai parar, que não vai sofrer interrupção? O hospital, eu até peço licença antes de comentar direto ao seu assunto, mas o hospital é um membro da minha família. Quem conhece meu avô, o professor José Pinto do Amaral, sabe que ele, o senhor Valério, Dagoberto Medeiros, Pangué, enfim, uma legião de mairinquenses realmente dedicados, comprometidos, buscaram verbas. Muitas vezes eu ouvi histórias de seu avô foi para Brasília, dormiu na casa do ministro da Saúde e trouxe uma verba. E assim, então aquilo lá foi construído com o suor do mairinquense. Eu não vou dizer com sangue, porque sangue me remete a alguma coisa triste, um acidente, alguma coisa. Mas o suor já me remete à alegria, porque trabalhar é muito gostoso. Né? As domadoras do Lions enceravam o chão de joelhos, Dona Ceia, Mavoleia, Cecília Antunes. Os homens faziam também os scrubs dos médicos, máscara, jaleco, faziam na obra social, nas oficininhas de costura. E os homens sempre agitando ali para que aquele projeto, que na verdade é uma letra H, o hospital, né? Sim. E hoje está faltando só uma partinha da letra. Que também não posso deixar de dizer que houve grande empenho do hoje prefeito de Alumínio Bimbão, um amigo muito querido, que não evitou esforços para terminar o projeto original. Não conseguiu, infelizmente, porque o hospital é um projeto caro, um hospital daquele tamanho é muito caro, mas fica aqui o nosso agradecimento pela tentativa dele, pelo empenho. Claro. Então o hospital é parte da minha família. Não bastasse isso, eu trabalhei lá por 9 anos. Eu fui advogada do hospital, a convite daquela presidência da época, Zé Carlinhos, Roberto Severino e o Eustáquio, nosso querido amigo, engenheiro da CBA. E trabalhei lá por 9 anos no jurídico, também com as minhas colegas do Recursos Humanos. Fizemos muitas coisas ali. Fizemos um bom controle de processos trabalhistas, que era o que comia aquele hospital pelas pernas. Sim. Não querendo tirar o direito das pessoas de procurarem seus direitos. Mas aquilo se tornou uma bola de neve e nós conseguimos gerenciar. Rosalda, sempre presidente do Conselho Deliberativo, sempre abnegadíssima na causa do hospital, sempre apoiando as nossas iniciativas e ajudando no que ela podia. Até hoje ela ajuda no que pode, né? Só que o hospital é muito grande. E a saúde do país não tem tanto dinheiro quanto a educação, infelizmente. Nós poderíamos ali fazer um hospital regional? Claro que sim, mas depende do interesse político da esfera estadual. Né? Nós poderíamos fazer ali um hospital de atenção primária? Dependeria da vontade do governo federal, que é o responsável pela saúde mais complexa do país. Nós poderíamos fazer dali um hospital municipal?
se talvez nós conseguíssemos um dia chegar na excelência da arrecadação. Né? Falta... Porque nós temos que considerar também que a receita é bem escassa. Existem municípios que têm metade do nosso tamanho aqui na nossa região e que arrecadam a mesma coisa que nós. Eu já vi coisas assim, que o custo de um hospital, não sei exatamente, mas para tu ver quão fora da nossa realidade é 5 milhões por mês, assim, né? Se isso for a realidade, realmente é um número que eu... Mas é muita coisa, é um custo muito alto. Né? Olha, o pronto atendimento da Santa Casa, em reuniões que a gente participa e o que a gente lê na imprensa, a Santa Casa está um pouquinho maior que a nossa. Sim. É um pronto atendimento que com R$1 milhão por mês ele respira. É mais ou menos por aí. O de Mairinque, que não atende tantas pessoas quanto o de São Roque, mas atende um bom número de pessoas, precisaria, para respirar calmamente, uns 800 mil mensais. Sim. Né? Para atender, para ter todos os equipamentos, materiais médicos, profissionais e etc. Então, às vezes, o pessoal fala assim que o dinheiro da saúde some. Se ele some no governo federal ou em outras cidades, porque eu não consigo ver como é que uma parca quantia de dinheiro para um serviço tão caro consegue sumir. Eu só vejo um saco sem fundo. É que vai se diluindo, na verdade, né? Perceba, a gente saiu de uma cidade de, sei lá, 20, 30 mil, para sabe lá Deus quanto hoje, né? Naquela época que existia o hospital ainda, né? Quando eu trabalhava no hospital, o hospital, só o pronto-socorro deveria receber da prefeitura, e às vezes chegava a receber sim, 450 mil. Que eu saí de lá já são 10 anos. Então imagine só, que depois de 10 anos, as pessoas ainda reclamam do governo municipal gastar 600 mil num pronto atendimento, quando ele já está atendendo o dobro de pessoas. Né? E o hospital inteiro, ele é um sonho. Existiu realmente o hospital, a Beneficência Hospitalar de Mairinque é uma associação. Sim. E como toda associação, ela tem um objetivo. Quando esse objetivo cessa, aí pode haver reversão de bens doados. Então, o que aconteceu? O município de Mairinque, há alguns anos, entrou com uma ação judicial pedindo a reversão da doação, tendo em vista que o hospital não estava mais exercendo o seu objetivo estatutário. Venceu essa ação, ela ainda está em recurso. Quem gere hoje aquele espaço é a prefeitura, mas com a supervisão, né, com a participação, com a parceria da diretoria remanescente do hospital, das pessoas que tiveram ainda o bom senso de continuar ajudando, porque é só problema, não tem. Lógico, tem que ter abnegação ali mesmo. Porque você imagina a estrutura que tem o bolor, tem o decurso do tempo, tem o estrago nas paredes, na pintura, né? Tem tudo isso para a gente tomar conta. Hoje o hospital está sendo a execução do pronto atendimento, que é uma obrigação da saúde municipal, porque nós optamos pela gestão plena. Tem uma parte lateral que é usada pelo SAMU, né? O SAMU e o resgate, enfim. A parte de trás da APAI, que faz um trabalho maravilhoso, nossos amigos lá, o Fábio, o Miltinho, etc. Mas tem sim uma grande área ociosa. Que eu vou falar para você, Benê, nem Mairinque, nem São Roque, eu acho que nenhuma das cidades ao nosso redor teria cacife hoje para manter todos os seus programas de saúde e ainda recuperar o hospital. Precisaria muito mesmo da intervenção de outras esferas de governo. Ou federal ou estadual, né? Sem Para se dúvida. tocar, porque realmente quando a gente vê o tamanho daquele lugar e a cidade que a gente tem, né, fica até meio que o AME, talvez lá em tudo que eu frequento, não seja tão grande, com tanto potencial quanto o nosso prédio aqui lá, enfim. Só para registrar, o hospital ele fechou porque em 2009 não houve a renovação. Em 2009, acho que 2007, não houve a renovação do alvará estadual de vigilância sanitária, e com razão, não tiramos a razão da vigilância sanitária estadual,
Porque o prédio é muito grande, então existiam alguns pontos de mofo, e que isso não pode existir num hospital, né? Mas o que me deixou assim bem triste com essa situação, enquanto cidadã marinquense e enquanto pessoa que tem uma família que participou dessa história, foi a falta de interesse naquela época de se resolver o problema enquanto ele era pequeno. Porque hoje, naquela época eu me lembro que as obras demandariam ali 200 mil, 250 mil, e não se teve nenhuma captação de recurso dos sócios, não vou dizer os sócios, porque sócios já tinha bem pouco. Enfim, não ficou com uma ação conjunta. Ninguém se predispôs, por exemplo, um hospital daquele tamanho interessa para o governo do estado. Por quê? Porque o governo do estado, por exemplo, naquela época, retirou o nosso alvará, mas não veio... Não propôs algo para que se pudesse recuperar. Exatamente. Né? Um hospital daquele tamanho para um município é um exagero, para um município como o Mairinque. Mas ele poderia atender muitas outras coisas. Ele está rodeado de um monte de outras cidades, né? Por exemplo, Biúna, Alumínio, Araçariguama, enfim, várias, São Roque mesmo, né? Que poderiam ser atendidas num ponto ali que realmente fica muito de fácil acesso, né? Sem contar que fica à beira da Raposo, né? Sim, claro. A gente tem ali um baita de potencial, né? Nós tivemos reuniões, tivemos muito boa intenção dos vereadores da época, eles abriram a Câmara para audiências públicas, mas não se conseguiu angariar aquele dinheiro. Realmente. Então, infelizmente... Bom, outro assunto que as pessoas estão ávidas em saber é sobre o prédio do SRM, nosso atual SEMEC, que todos nós adoramos. Estou lá, né? Estou lá. Às vezes as pessoas acham que eu defendo tanto, porque acham que eu vou ter que trabalhar ali na estação, no pontilhão, sei lá. Mas se for também no que gostoso, né? Imagina que lugar tão bonito daquele. No Horto, ai meu Deus do céu, meu sonho é trabalhar no Horto lá. Vou com você. Mas assim, Duda, a gente sabe que ali ficou um tempo, assim, muito tempo abandonado, e depois que esse prefeito Denis recuperou, não parou mais de funcionar. Com críticas ou não, bem ou mal, sempre está tendo evento, aulas, a população está sendo atendida ali, né? Agora, com essa nova situação de as possibilidades da prefeitura perder o prédio, como fica a população nessa situação? Há realmente esse perigo iminente da prefeitura não poder mais usar lá e as pessoas não terem mais os cursos, né? Já estamos vivendo esse impasse, né? E até não estamos conseguindo levar muita coisa porque há um impasse. O que pé está, onde podemos chegar ou não chegar? Bom, o prédio do cinema, que hoje a gente chama de SEMEC, né? O antigo e romântico cinema de Mairinque, que meus pais me contam tantas histórias de lá. É verdade. E o salão social do SRM, dos deliciosos bailes de aniversário da cidade e bailinhos, que muito frequentamos. Meu Deus. Eles são propriedade do SRM. O SRM é uma associação, e aí a gente volta de novo. Você vê que a gente sempre está... Nessas 2 horas que a gente conversou aqui no Making Off, a gente falou muito sobre associações e terceiro setor. Né? E eu até falei para você que eu acho de suma importância o envolvimento do poder público e do terceiro setor, mas desde que seja para o bem. Bom, o SRM, infelizmente, não tem o número de sócios que seja suficiente para lhe garantir uma receita. Ele é uma sociedade recreativa, né? Então ele teria por objetivo estatutário promover a cultura e a recreação dos seus associados e da população em geral, assim como o CASME faz e etc. Cada um dentro das suas proporções. E infelizmente não mantinha ao longo dos anos, não vem mantendo um número de sócios suficiente.
a gente sabe que são 2 prédios grandes, Sim. tanto o Salão Social quanto o SEMEC. Principalmente o SEMEC é um prédio imenso que demanda muita manutenção, seja pelo tamanho, seja pelo tempo da construção, né? Demanda muita manutenção. E então achou-se por bem, na época do prefeito Denis, de alugar aquele espaço, transformando ali num polo cultural e etc. É uma maravilha, né? Porque a acústica do palco é boa, Sim. então a banda Conselheiro se formou ali, cresceu ali, é uma filha do SEMEC. Nossa Senhora. Tantos artistas, tantas demonstrações artísticas, as formaturas das escolas passaram a ter um Muito enfoque brilho, né? mais cultural, Nossa, com certeza. né? Transformando aquela festinha de graças a Deus acabou o ano para uma demonstração de cultura. Claro. E muita coisa aconteceu ali, eu já assisti muitas palestras ali, já participei de momentos importantes do município, como as conferências da criança e do adolescente, Conferência Municipal de Saúde, Conferência Municipal de Idoso, que eu, como eu Sim. falo pouco, você sabe, então eu sou sempre chamada para apresentar Fazer o esses cerimonial. eventos. Então eu sou cerimonialista Legal. por hobby É. dos eventos. Já apresentei ali o maestro José Carlos Martins. Eu ia comentar contigo sobre ele. Isso aí pra gente. Não tenho não dá. palavras para aquele momento. Regendo a banda meu Deus Conselheiro. do céu, até- Entendeu? Primeiro, lágrimas nos olhos. Primeiro ele foi nos assistir Sim. e depois ele foi reger a banda. Então, Acho que foi 2 vezes ainda, né? eu apresentei uma vez, mas eu acho que ele veio numa segunda. Ele veio uma segunda vez, Pessoa verdade. maravilhosa e enalteceu muito o Piscirilo, que é um artista sem igual, e os membros todos da banda. Realmente, o Conselheiro merece. Inclusive, o Cirilo, coloque na nossa lista. Exatamente. Não é uma perda, não é. Não, tem muito o que ver. falar sobre cultura. Não, o Cirilo ele é o grande paizão daquele projeto, junto com o pessoal da banda Conselheiro, que eu também tive a alegria de ser convidada para ajudar na montagem. Eu montei o estatuto, fiz a assembleia de inauguração, Sim. fizemos os primeiros passos. Depois, sei que hoje a Vanusa, a doutora Vanusa, foi minha aluna na faculdade e hoje toca aquilo lá com os parceiros dela. Que legal. Essencial. E o SEMEC, então, ele está... lógico, a prefeitura, num determinado momento, não conseguiu pagar esse aluguel. Sim. E eles ingressaram com ação de despejo. Estou dizendo isso porque não é um segredo do meu trabalho, é público, todo mundo... Me parece que o Sandro já mencionou isso aqui. Boa parte da população Todo mundo sabe. está sabendo, a população sabe, e então tem essa ação de despejo em andamento. Tá? De nossa parte, o que eu posso dizer é que existem várias infinitas possibilidades de acordo. Sim. Basta que as duas partes estejam disponíveis para isso. Sim. Né? Porque assim, a prefeitura não está pagando aluguel, a prefeitura está faltando uma placa de gesso no teto e ela não repôs. A prefeitura não dispõe de uma quantia de dinheiro para deixar aquele prédio piscando hoje. Nem esta prefeitura e nem qualquer outra. Com certeza. Inclusive o Teatro Raul Cortez em Mongaguá, passei por ele esses dias, eu estou vendo ele meio abandonadinho. Muito provavelmente não é a incapacidade do gestor, é que a crise aperta o seu cinto e afrouxa o seu cinto em outros momentos. E existem prioridades. Sim. Né? Mas a gente tem uma equipe de manutenção que, por sim ou por não, está sempre trocando uma lâmpada, está sempre isolando uma fiação solta, está sempre consertando uma cadeira quebrada, costurando aqui e montando ali, martelando aqui, que é o que mantém, pelo menos, Em funcionamento. Né? Se a gente for olhar o objetivo daquele prédio, é incalculável o que aquele prédio pode retornar para a gente em termos de cultura. Né? É incalculável o quanto você pode adquirir ali de cultura. A vontade é do clube. Né? A prefeitura fez o que pôde, faz o que pode, e temos a grande expectativa de quem sabe fazer um acordo. Não vou negar que também o Sandro, pela competência e pela simpatia dele, pelo crédito que ele tem
ele tem sim proposta para se instalar em outro lugar, não é o mesmo lugar, não tem o mesmo potencial, mas ele não vai ficar com o pessoal da cultura com os cursos, na Rua da Amargura, os cursos não vão ficar em stand-by, porque o Sandro é muito competente e a equipe da cultura ainda mais. Então forma um grupo muito que se pode dar crédito. Sim. Né? Como eu falei... Agora o que vai acontecer ali eu não sei. A única coisa que eu sei é que talvez precisasse ser ponderado se reaver aquele prédio, como seria a manutenção desse prédio. Entendi. Né? Porque até onde eu entendo, e eu acho que se me corrija se estiver errado, um dos problemas da falta de não haver investimento público no prédio é justamente o fato de ele ainda pertencer ao SRM, né? Então isso causa uma dificuldade que não é nem assim, mesmo que houvesse dinheiro, o dinheiro não poderia ser totalmente aplicado lá para, por exemplo, precisa de manutenções profundas ali, né? Tipo, sistema de segurança, portas, que não são não é mera manutenção, que é realmente você, e isso me parece que a prefeitura não pode fazer, porque seria um investimento que o clube deveria fazer. Os proprietários recebem um aluguel para isso, e a prefeitura, manutenção é o que você falou, né? Trocar uma lâmpada, colocar o chuveiro e tudo mais. Então, uma coisa que o Denis disse na entrevista dele, assista a entrevista do Denis, está disponível, é muito boa. É grande, mas vale a pena. Vale a pena. Ótima. Porque assuntos complexos não dá pra gente falar em 10 minutos, gente. Isso aí é só desenho animado. O que acontece? Ele mesmo até disse que uma atitude mais drástica ele poderia ter tomado lá atrás, pelo abandono do prédio por mais de 20 anos, por a prefeitura ter recuperado, ele disse que poderia ter declarado aquilo como utilidade pública, né? Até se arrepende por isso. E hoje a gente teria um prédio muito melhor, muito mais compatível com o tamanho que ele tem. O abandono por parte do SRM, eu sei que são ações diferentes, né? A gente está lutando por uma ação de aluguel, e isso seria uma outra ação. Não seria possível isso? O prefeito fala, não, eu vou utilidade pública porque foi a prefeitura que investiu para a reabertura daquilo, né? Não sei se foram mais de 20 anos abandonado ou não, mas foi reinaugurado em 2009, né? Eu acho que foram uns 16 anos, porque eu assisti o Batman lá. Então, a gente com Val Kilmer. Meu Deus, caramba. Batman com Val Kilmer, assisti. Então, hoje em dia, assim, eu fico pensando, né? O pessoal às vezes tem essa ideia até... um cinema aqui, mas putz, a gente ia competir com o Cinemark, né? Enfim, é meio que ilusória essa ideia. Mas, falando disso, declarar como utilidade pública uma suposta ação que pudesse ser movida lá na frente, não seria viável também o prefeito chegar e falar, olha, gente, usa o capião, vocês deixaram isso aqui abandonado por um monte de tempo e agora não que eu esteja reclamando da SRM, eu acho que a SRM é importante demais, mas uma parceria poderia ser feita também, né? Dizendo, putz, a gente não vai ter condições de trocar. Existia, mas não está sendo mais viável, né? Não está sendo mais viável, né? Então, declarar como utilidade pública é uma possibilidade? Não disso agora, no futuro, talvez, não sei. Eu tenho 3 posicionamentos sobre essas considerações que você acabou de fazer. Em primeiro lugar, tudo que a gente faz na administração pública, todo ato administrativo, ele tem que levar em conta, além de outros milhares de princípios, a conveniência e oportunidade. Sim. Quando eu vou declarar de utilidade pública, eu tenho que desapropriar. Para eu desapropriar, eu tenho que ter uma reserva desse dinheiro já no meu orçamento. Entendi. Quanto vale aquele prédio? Para eu fazer essa reserva, a gente sabe que a desapropriação é um procedimento em que o poder público, porque o interesse público é maior que o privado, o poder público ele quer aquele prédio porque ele precisa para alguma ação dele, e ele vai
despojar o proprietário dessa propriedade, pagando à vista e em dinheiro, uma indenização justa. A indenização justa, ela não é nem o valor venal do carnê do IPTU e muito menos o valor sentimental, que é aquele 1 milhão que vale no mercado, mas todas as histórias que você viveu ali dentro e você quer agregar no valor quando você vai vender uma casa ou um carro, né? Então, o valor de mercado é um valor calculado extremamente de forma técnica. Aí eu penso na conveniência e oportunidade. O deles não tem que se arrepender de não ter declarado de utilidade pública. Por quê? Porque o dinheiro que ele gastaria desapropriando um prédio que não estava sendo usado pelos proprietários poderia ser investido em ações culturais nesse mesmo prédio, pagando-se um aluguel. No meio do caminho, perdeu-se, começou-se a dever aluguel, mas isso é comum nas relações de negócios. É comum nas relações de negócios. Então, eu estou devendo aluguel, alguém também já está devendo para mim, um cliente eventualmente, alguém para quem eu vendi alguma coisa. Isso é a economia girando. Né? E não deveria ser um negócio de maior importância do que o que aquele prédio oferece para a gente. Então, eu acho que o Denis agiu com acerto, por quê? Porque ele alugou, e isso trouxe para ele uma reserva do que ele tinha para investir na cultura, e ele pôde usar na cultura ao invés de ir pagando um prédio, que na verdade aquele prédio estava vazio. E outra coisa que é importante também, a gente compreendeu isso quando ele falou, que ele falou de um certo arrependimento, mas que ele tentou, vamos dizer assim, preservar ainda o SRM, né? Preservar no seguinte sentido: confiar que aquele movimento, que aquela associação pudesse ainda crescer e se utilizar daquele prédio junto com a prefeitura. Ele falou de um certo arrependimento agora, mas ele tinha esse sonho também, né? De que através daquele aluguel o SRM conseguiria se reerguer a ponto de participar das ações e criar ações para serem feitas ali também, né? Então, porque é totalmente viável essa conjugação de poder público com associações, com fundações e etc. É viável, é boa, é saudável, todo mundo sai ganhando. Né? Todo mundo sai ganhando com isso. Agora, eu não vejo, por exemplo, como dentro do binômio conveniência, oportunidade e enxergando todos os interesses da população de Mairinque, que hoje se deva adquirir por desapropriação a propriedade de um prédio que não estava sendo usado. Eu acho que deveria ter, sim, uma maior conjugação de esforços de todos os envolvidos. Né? E agora, o que nos deixa muito triste é que, infelizmente, se esse prédio é retomado, ele pode ser, e ele não receber a devida manutenção, ele pode ser interditado. Quem não viu as notícias nas redes sociais de quando o prédio do Cine São José, o teto do Cine São José caiu? Aquilo são aqueles que choravam, porque as histórias que eles passaram ali caíram. Então, eu acho que hoje o melhor caminho para esse patrimônio do SRM é a conjugação de esforços. Para esse patrimônio. Não, já fui sócia, já trabalhei lá no SRM, não faço parte da diretoria, prezo demais as pessoas que estão lá, inclusive meu amigo Zé Maria e seu Zé, pai dele, mas eu acho que quando a gente abre os olhos para toda a nossa volta, a gente consegue enxergar um pouco mais do que precisa ser feito. Então, por outro lado, aquilo é dele. Eu não posso falar o que você faz com as suas coisas, Benê. Eu não posso falar para você, olha, use esse computador dessa maneira, essa garrafa de outra. É deles. Então, o que você pode fazer é conversar, é chegar no meio termo, é tentar. Mas você não pode impor. Né? Porque a gente sabe que rola muita coisa. Aliás, vamos dizer, tirando alguns stand-ups que vêm de fora, shows de artistas famosos que vêm lá, que apesar de não serem gratuitos, eu acho que são importantes porque colocam aqui em Mairinque
no circuito, né, de gente, no circuito cultural. A gente vê até que quando vem algum desses artistas, hoje é mais stand-up mesmo, que estão nas redes sociais, né, fazendo fama, fazendo sucesso. A maioria das pessoas que estão lá são de fora, né, e que conhecem ali o espaço e falam, na minha cidade não tem isso. Esse dia foi um menino lá, Fabrício Ramos, um músico que é de São Bernardo do Campo. Então ele estava passando pela cidade, né, vindo de Sorocaba, e aí deu uma passada ali conhecendo, e se impressionou com o prédio e ficou, já deixou material e tudo mais. Quer dizer, a gente às vezes não dá valor para aquilo que a gente tem de tão importante e critica ainda, né? E parece que quer ver, e não quer ver aquilo evoluir junto, né? Em parceria com o poder público, né? Falando em poder público e pergunta fora da pauta, surpresa! Vou até tomar um cafezinho, esse café especial. Eu estou começando, ó. Você deveria fazer fila para ser entrevistado. Só pelo café, não importa nem o tema. Não, o tema tanto faz. Mas o tema agora é legal, porque assim, já está chegando uma eleição, a gente falou que gosta tanto, né? Ó. Adoramos. Quero saber a sua opinião enquanto cidadã, enquanto marinquense do que vem por aí. Né? Você já pegou 2011, então você pegou 3 processos eleitorais dentro da prefeitura. Né? O que você espera de quadros de candidatos, tanto a prefeito quanto a vereador? Vamos lá, uma pergunta bem abrangente aí, como você acha que vai ser a disputa esse ano aí? A gente teve muitas mudanças eleitorais, né, durante o período, né? Então, o que tem de novo para a próxima eleição que os candidatos devem se atentar, principalmente os candidatos? Bom, eu tenho aí 2 grupos de candidatos, né? Eu tenho os candidatos a prefeito e os candidatos a vereadores. Então, dos candidatos a prefeito, eu recomendo garra. Não pode ter preguiça. Nós sabemos que esse conjunto o peso das políticas que são jogadas para o município, o custo dessas políticas, a crise, essa falta de dinheiro que é generalizada e histórica no país, traz desafios. Sim. Inclusive, eu, em muitas conversas nos corredores, já ouvi muitos comentários assim: se os candidatos soubessem como está difícil gerir uma cidade pequena como Mairinque, ninguém mais se candidataria. É engraçado, porque é um trabalho de Hércules. Choque de realidade quando chega. É um trabalho de Hércules. E você chega lá com aquele seu plano de governo que foi feito pelo marketing da sua campanha, que tem aquele quê de João Dória, que aliás eu adoro João Dória. O jurídico do João Dória é sempre perfeito, por isso que eu aprecio o João Dória. Eu adoro as leis que o jurídico dele faz e tal. Então chega aquele plano de governo com a chiqueza do João Dória, com aquela prestatividade do Lula, com aquela rigidez, com aquela intelectualidade do Fernando Henrique e com aquela rigidez bolsonarista, aquela rigidez, fazer assim. Aquela rigidez meio perdida do Bolsonaro, né? Tipo, quem estou, onde sou. E os planos de governo são todos lindos quando eles têm os slides do PowerPoint, né? Ou então impresso naquelas páginas bem lindas. Brilhantes de papel pochê. Na realidade, o que existe é um grande descompasso. Existe um governo federal cheio de dinheiro, com deputados cheios de dinheiro, querendo mandar emendas para a sua cidade. Não é a minha cidade Mairim querida, são todas as cidades, digamos, desse porte. Quando esse dinheiro chega, o que ele encontra? Uma cidade que não tem a contrapartida para investir, porque o investimento ele não é de 100%, sempre tem que existir uma contrapartida. Se eu quero asfaltar a sua rua, eu te dou 300 mil, mas você tem que pôr 30. Sim. Então, quando os 300 chegam com aquela facilidade que chega a vir escorregando, o que você tem no seu município? Você tem um município que não conseguiu pagar o FGTS do seu funcionalismo,
Você tem um município que às vezes não consegue a certidão negativa de débito federal, porque você não quitou determinada obrigação. Aquela ação judicial de medicamento que chegou e te levou... Aquele sequestro de precatório de 12 milhões, que está te levando 3, 4 milhões. Sim. Num começo de ano, que é o começo que é o que aconteceu conosco em 2019, não é segredo para ninguém. Então você vê esse descompasso. Onde o dinheiro jorra e o descompasso que é o dinheiro jorrando e chegando até uma fonte bem pobre. É como se uma cachoeira desaguasse num ralo. Sim. Né? Porque quando chega aqui, muitas vezes nós vemos municípios, e eu já trabalhei em outras prefeituras, o município não indo asfaltar aquele 3, 4 ruas daquele bairro porque ele não tinha os 50 mil da sua contrapartida. E a Caixa é o órgão fiscalizador de convênios, ela é muito exigente, ela faz medições, fiscalizações e etc. E tudo isso é importantíssimo, hein, gente? Isso aí é fundamental. Então, existe esse descompasso. Então, todo prefeito sofre com isso. Pelo descompasso entre o dinheiro que se tem e o que não se tem para receber esse dinheiro. Sim. Todas as prefeituras sofrem. Existem prefeituras que têm liminares para ter certidão negativa de débito, porque estão discutindo judicialmente o problema delas com Receita Federal ou com o INSS, então elas têm liminares. Sim. E só assim elas conseguem receber o dinheiro. Quando o dinheiro chega, o projeto custa 200. Eu estou te dando 170, mas você não tem os 30 no caixa. Por que você não tem os 30 no caixa? Pelo excesso de ação trabalhista, pelo sequestro de pagamento de multas e indenizações imprecatórias, e porque você é um município, você é pobre. Os municípios são pobres. Então, para os candidatos a prefeito, desafio, não desanimem e não se alegrem muito. Sim. Porque vão encontra alegrias. Para mim, eu já acordo alegre para ir trabalhar. Eu sou a pessoa mais alegre do mundo quando se fala de trabalho. E dou risada o dia inteiro. Entro nas salas, meus amores, meus queridos, como vão. Mas é triste. É triste você ver que o município, às vezes, todos os municípios patinam. Sim. E é difícil sair disso porque eu tenho a impressão também, Duda, a gente estava falando, por exemplo, você, como é da área do direito, fez concurso público, já tem familiaridade com todas essas nuances, esses caminhos a seguir, né, que o dinheiro segue, das leis e tudo mais. O que não é comum, né, infelizmente, com o candidato, com o funcionário eletivo, né, que a gente fala, né, que é eleito, é isso? Mandato eletivo. Mandato eletivo, né, que é de um vereador, de um prefeito, que às vezes vem completamente sem saber aonde está, ou achando que está na empresa, ou achando que está no comércio, ou achando que está... Acho que a pior comparação é comparar o orçamento público com o orçamento familiar. Isso para mim é o pior que tem, porque não é, a gente sabe que dentro de casa a gente pode tirar de um lugar e botar no outro, e na política nem sempre. Então eu vejo nas últimas, não sei, em várias, o problema também não é um pouco da ignorância, de pensar que a política é assim, eu posso, eu quero, eu faço, eu já consigo realizar. Não tem um pouquinho dessa soberba de cidadão mesmo, de achar, se eu tivesse lá eu faria, porque lá todo mundo rouba, né? Exatamente, mas em primeiro lugar, nem todo mundo rouba. Eu sempre falo que se a Dilma tivesse prestado mais atenção, não teria enganado tanto ela. Sim. Independente de qualquer posicionamento político, é muito difícil você ter uma pessoa bem intencionada e 50 à sua volta mal intencionados. Então eu sempre falo, a Dilma, se ela tivesse olhado um pouquinho mais para dentro, ela teria visto muita coisa. Sim. Sem considerar de quem roubou, quem não roubou, mas ela teria evitado várias situações pelas quais ela não deveria ter passado. Foi justamente a grande crítica que todo mundo faz, essa coisa de talvez não conhecer ou, né,
de não estar tão alinhada com todo mundo que está lá, né? O impeachment, eu acho... Sabe o que me parece o impeachment? Ele parece que eu ganhei um chinelo para bater em mim mesma. Sim. Por quê? Eu tenho a opção de ir às urnas, votar em alguém. Então quem coloca lá sou eu. Depois eu vou lá e descoloco, tiro, não quero mais. O que é isso? Então eu ganhei um chinelo para bater em mim mesma. Com relação aos vereadores, e a gente até estava falando aqui antes, eu sempre falo que o legislativo é a cara do seu povo. Sim. Sem demérito e nem supermérito nenhum. Não, o legislativo é a cara do seu povo. Sim. Só que o que eu sempre falo para o legislativo é que ele pode e deve ser ocupado por pessoas simples, pessoas com menos estudo, pessoa com muito estudo, pessoas ricas, pessoas pobres. Eu acho que o legislativo ele tem que ser o reflexo da sociedade, mas as equipes devem ser impecáveis sempre. Outro aspecto importante, verdade. As equipes devem ser impecáveis, porque não se pode perder tempo na atividade legislativa. O que existe de lei eleitoreira, sabe o que é lei eleitoreira? É aquela lei que é inconstitucional, mas que existe um acordo para ela ser aprovada só porque faz um papel político bonito. Na época que teve aquele boom de dengue, e aí eu posso falar porque eu assino um site que se chama Leis Municipais, e eu sempre digito lá um assunto para ver os municípios que estão vacilando ou que não estão vacilando Sim. em certos assuntos. Bom, eu fiz uma pesquisa sobre a questão da dengue nos municípios. Eu achei mais de 50 projetos de lei de iniciativa de vereadores que obrigavam o prefeito a distribuir mudas da crotalária, é uma plantinha, e daquela outra que é mais famosa, aquela outra plantinha famosa. Que virou coqueluche aí, né? Isso. Porque inclusive essa crotalária, não me lembro bem o nome dela, ela faz um raio de 40 metros de repelente contra o mosquito. Essa lei é inconstitucional, porque ela gera gasto para o executivo. Então, um conhecimento basilar do advogado, do vereador, é que ele não pode fazer uma lei que vai gerar despesa para o executivo. Sim. Mas a população... Ninguém recebeu uma muda da porcaria da planta. Sim. Desculpa, gente. Ninguém recebeu uma muda. Mas todo mundo achou lindo o vereador que fez aquela lei. 54 municípios. Quer dizer, Então, me parece que o prefeito Cláudio Góes, e se essa informação confere mesmo, eu parabenizo, ele, não me lembro se ele andou entrando com ações diretas de inconstitucionalidade, porque existia um calhamaço de leis inconstitucionais que ele precisava tirar do caminho dele. Aquela falta de noção, né? Exatamente. Então, se você tem uma equipe composta por comunicadores, publicitários, contadores, economistas, advogados, professores, enfim, pessoas que tenham domínio também da coisa pública, você pode ser um vereador de qualquer jeito. Você pode ser simples como na comunidade que você ganhou voto, ou você pode ser uma pessoa refinada, inteligente e rica como da comunidade que você ganhou voto, e você pode atuar. Isso é democracia. Que legal. Agora, a democracia se faz com inteligência, não com burrice. Né? O prefeito de Colatina, eu adoro aquelas postagens do prefeito de Colatina, porque todo mundo está querendo uma pessoa que não existe. Prefeito tira o dinheiro do carnaval para construir escola. Gente, só se constrói escola com o dinheiro do Fundeb, e o dinheiro do Fundeb não se aplica no carnaval. Então, o que fez o prefeito de Colatina? Ele pegou o dinheiro que ele já tinha, construiu a escola que ele já tinha obrigação de construir e não fez o carnaval pro povo. Não faz sentido. Não é verdade? Sim, nossa, total. E eu fiquei agora assim, achei muito legal o que você falou, que eu realmente não tinha pensado nisso até, que é verdade mesmo. Os vereadores, eles devem sim representar os locais, aquilo que eles são, a simplicidade, não há problema nenhum nisso, gente, né? Só que ele tem que estar ciente de que quando ele lá estiver num cargo público, ele vai ter que ter pessoas ao lado dele que saibam, que possam instruir,
que ele possa trazer a demanda do povo, né? E esses profissionais do lado dele que vão formatar isso da melhor forma, ver se é viável, ver se não é viável, né? Que dê o respaldo que ele precisa. Eu sempre uso como exemplo o Tiririca. O Tiririca, ele é um palhaço. Não como uma crítica. É a profissão dele. Não falando pejorativa. Não de forma pejorativa. Ele é um palhaço. Essa é a profissão dele. Aliás, faltam palhaços na nossa vida, eu acho. Sim. Né? Tem muito coringa e pouco palhaço na nossa vida. Com certeza. E ele chega para a equipe dele, que ao que me parece, sempre formada por pessoas altamente instruídas, e diz assim, ó, eu quero que o circo seja mais valorizado no meio artístico. E os caras vão lá e pegam essa frase tão simples, esse desejo tão simples, esse plano de vida e de governo tão simples e formatam numa lei que, inclusive, tem lei que é tão atraente que nem precisa ficar de lobby. Não precisa ficar com aquele, eu voto, eu aprovo, você aprova a minha, depois eu aprovo a sua. Sim. Tem lei que é tão atraente que o próprio deputado, o senador, o vereador, não quer ousar rejeitar. Claro. Não ousa rejeitar. Porque tem certas coisas que se você rejeita, certos assuntos que se você rejeita, você fica impopular. Sim. Não é? Então pode não ser o seu projeto, não pode ser a sua ideia, sua meta de governo, mas te traz impopularidade se você recusar. Então também nem tudo é lobby. Sim. Eu sempre costumo dizer que a inteligência, ela ainda vai superar o dinheiro no mundo. A inteligência ainda vai superar o dinheiro. Ainda vão existir situações em que é tão inevitável você falar não, que eu não vou precisar te oferecer R$1 para você fazer isso para mim. Porque não vai chegar um momento que só vai sobrar a verdade, né, Maria? Não vai ter muito jeito. Se a gente olhar no Clodovil, é só entrar, gente, no site do Planalto, no site, para a gente ver o que está movimentando o governo. O Clodovil sempre teve bons projetos de lei. Só que ele nunca deu R$1 para ninguém, ele nunca perdeu tempo conversando com alguém. Ele falou, meu filho, a minha proposta é essa, você lê. Se você acha que você quer isso para o seu país, você vota sim. Se você não quer, você vota não. Era muito íntegro, né? Eduardo Suplicy, pessoa assim, que eu adoro. Sim. Projetos maravilhosos engavetados. Ele tem um projeto de lei de 1991 que é bárbaro. Só que eu, assim, vendo a pessoa do Suplicy, não conheço pessoalmente, mas eu vejo que ele não gasta o tempo dele com pouca bobagem. Não, é verdade. Eu acho que o projeto é esse aqui e ele fala por si, gente. Se você quer, leva. Não quer, não leva. Eu acho uma coisa interessante que você falou me fez refletir que realmente eu tenho uma crítica ao PT, enquanto petista, que eu acho que o partido se afastou desses anos todos de governo, se afastou dos pobres, dos trabalhadores, daquela base que o colocou lá, no sentido de que não houve um esclarecimento do partido. Olha, agora estamos no poder, agora as políticas, como funcionam as políticas, o Bolsa Família, por exemplo, né, uma explicação de que aquilo era algo que era para motivar, que era algo era a base. Mas precisaria, como você disse, de contrapartidas, que cada um fizesse a sua parte também. Então acho que faltou esse de chegar nos guetos, coisa que o Suplicy, acho que você disse muito bem, ele não perdeu tempo com quem não deveria. A gente estava vendo, né, que é um daqueles GIF, né? GIF deles lá na favela, não sei exatamente em São Paulo. No show do Racionais, você já viu, né? Perfeito. No meio do povo. E foto dele na praia, que ele de sunga foi lá na manifestação. Ou seja, eles podem ter um tom meio... até as pessoas tomam isso como uma piada às vezes, mas mostram o quanto a pessoa está ainda preocupada com aqueles que ele realmente quer proteger, né? Eu sempre falo que tem o meme do bem e o meme do mal, né? O Suplicy é o meme do bem. Sempre. Porque assim, ele só vira meme quando ele tá fazendo alguma coisa relevante. Legal, né? Putz, é um cara... É bem isso mesmo, porque eu sempre falo uma coisa que é muito interessante, que ensinava isso para os meus alunos. Eu tive o grande prazer de conseguir dar aula de direito eleitoral por 1 ano e meio. Então foram 3 semestres.
E eu sempre falava para os meus alunos, salvo engano, no Brasil nós temos 38 partidos hoje, se não me engano, Sim. 38 ou 39. Quantos partidos, aleatoriamente escolhendo, tem a palavra trabalho ou trabalhador no seu nome? Uns 5. PTB, PT, enfim, partido... PDT. Isso. Quantos deles estão hoje levantando a bandeira do trabalho? O que é trabalho? É a qualificação, é o ensino adequado para que a criança cresça um cidadão autônomo e competente, é a qualificação profissional, a formação profissional, a melhoria profissional e a oferta. Isso é trabalho. E enquanto estiver rolando aquela relação de emprego, é você balizar direitos, deveres, melhorar uma previdência, pensar no futuro do trabalhador. Quantos partidos hoje levantam exclusivamente essa bandeira? Nenhum partido hoje milita na sua causa institucional. Ninguém conseguiu falar com o trabalhador. Se todos os partidos que têm a causa do trabalhador falassem sobre o trabalhador, eles não seriam 5, seriam um só. Aí a gente teria o PMA, Partido do Meio Ambiente, onde todos os partidos que levantam uma bandeira do meio ambiente, eles levantam a bandeira, mas não defendem. Eles se juntariam num só. De modo que o Brasil teria 4 ou 5 partidos. Um dos trabalhadores, um dos direitos humanos que seja, um do meio ambiente que seja, um socialista, um democrata, que seja. Mas não uma pluralidade de mesma coisa. Aí já dizia o Renato Russo, né? Sempre mais do mesmo. Então, primeiro, a gente nem entende o que a gente está fazendo no nosso partido. Agora, a gente sabe também, e isso na vida é assim, né? Você vai para uma faculdade de jornalismo pensando que você vai trabalhar na CNN. Daqui a pouco você tem um bico canal do YouTube. Um bico no jornalzinho do bairro. Você faz um bico no jornal do bairro. Então, nem sempre a expectativa vira a realidade. E nesse caminho entre a expectativa e a realidade, a gente acaba... algumas pessoas mais fracas acabam se vendendo um pouco. Se vendendo a outra ideologia. Eu não concordo, mas esse atalho é bom. Não é o que eu... Então, assim, eu não tenho exatamente nada. Com relação ao PT, a única coisa que eu tenho são bons amigos. Você, Márcia, João Bide, que eu gosto muito. Todo esse pessoal assim, que é maravilhoso, que já passou por lá, que ainda está lá e que... A única coisa, quando a Thaís me perguntou se eu tenho alergia a canela, eu falei, não, por canela eu só tenho amor. Então, a mesma coisa, eu só tenho amor. Mas o que eu não gosto é disso. É você falar que é professor e não querer ensinar. É você falar que é pastor e não querer evangelizar. É você falar que é gago e não gaguejar. Isso eu não gosto. Eu também sou bastante... E quem me conhece sabe que eu sou assim. Isso, Quem me conhece sabe que eu sou assim. Meu, se você é professor, vai lá e ensina. Não começa com leco-leco, né? Você é motorista de van, vai leva a criança pra escola. Vai, leva a criançada pra escola, conta história pra criançada. Canta. Eu também não aceito muito isso de, tipo, que eu falo, eu me considero, eu sou uma pessoa de esquerda, então eu não vejo sentido nenhum, por exemplo, agora que vão haver eleições e tudo mais, eu, por questões ou de estratégia, ou de eu quero agradar A, B, ou C, ou D, eu não falar isso para você. Eu vim com um discurso diferente daquilo que eu prego. Acho que muitos partidos e muitas pessoas, né, que vão em partido A, B ou C tem medo, né, de falar o seu discurso por isso, né, pela questão política. Eu tenho que agradar a todo mundo. Não. Aliás, essa política não foi feita assim para agradar a todo mundo, né? Ela foi feita para planejar a sociedade para o futuro, né? Não é para tapar o buraco da rua daquele momento, seja emergência. Na verdade, a palavra política vem de polis, né? Que significa cidade. Então, a política é a discussão dos interesses da cidade. E eu sempre falo assim, você vai sempre encontrar pessoas lindas e maravilhosas. Jesus andou com Judas, gente. Jesus tinha um traidor, tinha um ansioso,
andando cobrador de solto. impostos, tudo que era assim a sociedade rejeitava. E ele estava fazia do lado política. dele, Como né? que ele fazia política? Conversando. Ele distribuía o bem que tinha dentro dele, ele distribuía a parcimônia, a paciência, a inteligência, mas quando ele levantava o dedo e falava, aqui ele vai andar, aqui ele andava. Né? Então é assim, você pode ter vários parceiros. E eu até recomendo que os seus inimigos Sim. estejam mais próximos ainda. Eu sempre falo, amigos perto, inimigos colados em mim. Claro. Não que eu tenha inimigos. Se alguém é meu inimigo, não me Você não contou tá ainda. sabendo Não ainda. tô sabendo. Não tô sabendo. Mas Jesus fez isso, ele fazia política. Quem conhecer a Bíblia, quem foi no catecismo, quem ouviu uma história do vovô ou da vovó, hoje, já mais grandinho, consegue reconhecer como Jesus era político. E o que ele fazia? Vivia cercado de amigos e inimigos, mas fazia o que tinha que fazer. Tem que entender todo mundo, né? Para você querer conquistar as pessoas, tem que entender as pessoas. E o ser humano é assim, todo mundo tem um interesse. É verdade. Todo mundo tem uma vontade e um sonho. Vamos ver a plaquinha. Essa aqui, ó. As pessoas estão interessadíssimas nessa questão, que é a Fundação Cultural. A Fundação Cultural gera polêmica, porque eu já ouvi gente falando assim, é o desmantelamento das políticas públicas, estão privatizando, vão privatizar. Nossa, É um retrocesso. retrocesso. É um retrocesso. Mas eu queria que você explicasse, que você tem fundamento para isso, o que é uma fundação e tudo que ela vem, que ela nos possibilita agora. Né? Porque, mas por que você não tem uma secretaria de cultura? Seria uma solução também, mas por que a solução fundação? Eu não gosto de devolver pergunta com pergunta, mas eu gostaria que as pessoas que me fazem, que fazem para você, sim. Agora você está me transmitindo essa pergunta, se perguntem para que elas querem uma secretaria de cultura. Sinceramente, também para mim é uma para que questão, elas querem uma secretaria de cultura. Então a gente precisa dividir os assuntos. Primeiro, a iniciativa da fundação é maravilhosa. Nós já conversamos aqui, já repetimos milhares de vezes. Quanto maior a aproximação do terceiro setor e do poder público, mais forte é o trabalho que vai sair, o resultado. Então a fundação, ela é uma pessoa jurídica, tá? Que ela é criada a partir de um patrimônio. Ela tem um patrimônio instituído. Pode ser um prédio, pode ser uma casa. Como um exemplo, vou deixar a Fundação Clodovil Hernandes, que o Clodovil deixou a casa dele para instituir uma fundação onde funcionasse um museu de moda. Então a Fundação Clodovil Hernandes nasce a partir daquele imóvel separado para aquilo. Tá? A fundação aqui de MyLink, que o Sandro já comentou com vocês e tudo, ela é privada ou pública, tanto faz. Depende de como vai ser a sua constituição jurídica. Quando você vai escolher a constituição jurídica dela. Então ela é privada porque ela pode nascer de um patrimônio público, mas ter um regime privado. Ela pode nascer de um patrimônio público e ter um regime público, que daí o acesso aos empregos dessa fundação, quem vai ser recepcionista, atendente, professor, é funcionário público. Entendi. Porque daí ela é como a FUNAI, por exemplo, ou a Biblioteca Nacional, são duas fundações. Uma cuida dos índios, dos interesses e direitos dos índios, outra cuida da propriedade intelectual brasileira, que é a Biblioteca Nacional. Certo. Aí você pode escolher o regime jurídico dessa fundação, mas ela tem que nascer de um patrimônio. Se ela não tiver um patrimônio, ela é uma associação. Associação é a reunião de pessoas que têm um interesse em comum e lutam por ele. Então são as pessoas, a PAI é uma associação, já a Fundação Ayrton Senna não. É um patrimônio instituído para atender aquele objetivo. Então o que difere uma da outra é só isso. Tá? O plano aqui em MyLink é ter uma fundação por dois motivos muito importantes. Primeiro, difundir a cultura. Que a cultura é uma parte da Constituição que é esquecida. Né? A importância de se difundir a cultura para um povo mais saudável, até politicamente, é de extrema importância. Outra coisa é a preservação do prédio da ferrovia. Porque eu não posso acreditar que lá em Londrina,
O meu primo de 15 anos já ouviu falar do prédio da estação e aqui todo mundo despreza a existência dele. Eu não posso acreditar nisso. Meu priminho de 15 anos, lá em Londrina, no Paraná, eu vou fazer arquitetura, e não sei o quê. E lá em Mairinque tem o prédio da estação. Tem. E aqui em Mairinque, o que a gente faz com ele? Né? Esse prédio da estação foi comprado da União por um preço simbólico pelo então prefeito o Gemente, numa iniciativa maravilhosa. Lógico, é uma pessoa cultíssima, não poderia se esperar outra coisa dele, do que a preservação do patrimônio cultural e histórico. E ela ficou ali abandonadinha, tá? Então, se eu tenho, é o mesmo caso da saúde, a cultura poderia gerir aquele prédio? Pode, mas dá, porque a cultura ela tem que fazer aula, tem que fazer evento nos bairros, escola, polos descentralizados. Então a cultura tem aquela gama de trabalhos para fazer. De modo que um prédio que está lá paradinho não vai se mexer, não vai fugir, não vai sumir, ele sempre vai ficando para o último plano. Isso não é aqui em Mairinque, é em todo lugar. Na sua casa você faz isso. Você cuida do essencial e essa porta que precisa ser trocada, no dia que dá você... Sim. Né? E a fundação tem só esse objetivo, né? É dentro daquele prédio difundir a cultura. Agora, para uma fundação ingressar no poder público, ela precisa ingressar através da estrutura administrativa. E essa estrutura é o Departamento de Cultura. É o Departamento de Cultura que vai inserir no plano de governo dos futuros prefeitos, ou que vai inserir na lei orçamentária a verba que vai fomentar, não 100%, mas as atividades da fundação. Então, esse outro mito que ronda aí as cabeças das pessoas de haver extinção do Departamento de Cultura, isso não existe. Não existe, porque é justamente ela que vai dar o respaldo, até mesmo financeiro, para a fundação, em parte, para a dotação. Eu simplifico bem para as pessoas que estão nos ouvindo. Tem como eu ser contratado numa empresa se ela não tem RH? Tem como a cultura pública ser executada se não através de um órgão público? Então eu tenho hoje na estrutura de Mairinque, e daí já respondendo por que a cultura não vira secretaria. Parece que o povo é meio megalomaníaco, né? Eu vejo isso no tamanho da televisão que a gente compra. Sim. A minha sala é desse tamanho, a televisão é enorme, que eu vou ter com isso, eu vou ficar cega. Qualquer dia eu vou. E todo mundo faz isso. A televisão desse tamanho e as casas estão cada vez menores. E as televisões... Então essa megalomania do brasileiro, achando que com isso resolve problemas, acaba criando. Eu pergunto, quanto tem para a cultura de Mairinque, quanto tem para a cultura de São Roque, quanto tem para a cultura de alumínio, enfim, dos municípios mais próximos? Um valor que é menor do que a gente gostaria, mas é maior do que a gente poderia dar. Quer dizer, a dotação orçamentária não seria... Aí eu vou criar uma secretaria. Eu vou criar a secretaria com merreca? É uma rainha ganhando um salário mínimo. Entendi. Não tem a menor pertinência. Não tem a menor pertinência. E, inclusive aí, por exemplo, como todo muda, acredito eu, o quadro de funcionários teria que ser maior, acaba onerando ainda mais. Porque assim, você pode fazer uma secretaria que só execute as políticas, mas que o financeiro fique na Secretaria de Finanças, como é aqui em Mairinque. Aqui em Mairinque as secretarias, elas executam as políticas, mas o financeiro controla o orçamento. Ou você pode ter uma secretaria que controle o seu próprio orçamento, lógico, também vai ter o financeiro e toda aquela estrutura, atendimento dessa estrutura. Mas a secretaria, ela pode ser executiva ou ela pode ser também mais complexa. Secretaria complexa é para a prefeitura grande e rica. Que vai ter tudo isso que você falou. Um financeiro, um RH... Exatamente, como hoje na educação a gente tem, porque a estrutura da educação é muito grande, a educação tem seu próprio RH. Legal, explica bem, ilustra bem para as pessoas. Você entendeu? Então, assim, é tão grande o efetivo da educação que é mais de, eu acho que são 2/3 ou quase 2/3. Que comporta professores todos, isso. Então ali faz sentido. O efetivo da educação é tão grande que precisa do seu próprio RH. Verdade.
Então, quando a gente vai fechar a folha de pagamento, vem as informações do RH da educação que são inseridas no RH geral. Entendeu? Porque horários, tudo é diferenciado, né, com relação a professores, né? Entendi. Exatamente. Agora, qual é o problema em ser departamento? Um departamento da educação? Nenhum. Sim. Nenhum. O problema é que as pessoas, elas não conseguem se entender, então elas querem dar carteirada. O que não é aqui em Mairink, porque aqui nós temos o Sandro que tem um ótimo relacionamento com a Rita. Certo. Mas, então assim, eu quero destacar a cultura da educação porque eu não gosto da secretária. Não é porque eu estou precisando de mais autonomia, não é porque assim eu vou conseguir... Não, é porque eu não me entendo com as pessoas. Eu quero saber quando é que o Sandro é podado. Só quando falta orçamento, quando falta verba, quando falta dinheiro. Não é verdade? Então, vai continuar existindo, tem que continuar a existir, é constitucional, o serviço público, né, o serviço da cultura, a disseminação da cultura é feita pelo poder público também, e principalmente, e o particular ele vai se chegando na estrutura pública de cultura para fomentar, para melhorar, para aprimorar, mas nunca para substituir. Entendi. Porque a fundação... Qual é a formação que essa fundação tem que ter? O que deve existir dentro da fundação, juridicamente falando? Cargos, não? Isso. Bom, a fundação depende do trabalho que ela faz. Né? É necessário um conselho dentro dessa fundação? Sim, sim. Ela nasce de um estatuto e, em geral, as fundações são fiscalizadas pelo Ministério Público porque elas envolvem a instituição de um patrimônio. Tá? Já não acontece com a associação. O Ministério Público intervém na associação quando ele precisa, porque está acontecendo alguma coisa. Sim, já no estatuto, né? o estatuto da fundação, ele já tem mais uma proximidade do Ministério Público. Então tem sempre a presidência, o conselho deliberativo, o conselho fiscal, aquilo que é básico do Código Civil, né? As formas de exclusão, as formas de admissão, recurso. O que seria um conselho deliberativo? O conselho deliberativo é aquele que... Que falam muito do conselho deliberativo, paritário. O conselho que delibera é aquele que aprova ou reprova. A Câmara é um órgão deliberativo. Porque tudo que é deliberativo é aquilo que é feito por maioria. Tá? Quando eu estou na primeira instância, eu tenho um juiz, ele sentencia. Na segunda instância, são 3 ou 5, depende da Câmara, eles deliberam. E aí, por maioria de votos, o assunto é vencedor ou perdedor. Então, o Conselho Deliberativo ele é um importante órgão de auxílio à presidência. A presidência executa. Mas a maioria das decisões, elas são propostas pela presidência, mas tem que ser aprovada pelo conselho, porque o conselho é uma reunião de sócios. E é o conselho que mantém aqueles objetivos da fundação em pé. Ah, não, nós não vamos querer fechar uma parceria com essa empresa, porque ela não tem nada a ver com o nosso objeto. Entendeu? Então, até por isso a fundação é importante, porque ela coloca o cidadão e os agentes, sociedades, associações, elas podem participar do conselho justamente para decidir essa formação desse conselho pode ser feita por pessoas comuns. Pelos associados, pelas pessoas que estão vinculadas à fundação. Ela tem um número ilimitado de membros, e esses membros vão compor os seus órgãos. Tem o Conselho Fiscal, que fiscaliza as contas, tá? E depois tem os demais membros. E o que é importante, né, Maria? Você acabou de falar também que o Ministério Público ele está sempre a par do que está acontecendo, ele tem que ser sempre, né, colocado, né, as coisas colocadas para ele. A única coisa que eu acho muito triste no Ministério Público, não exatamente no Ministério Público, mas nas cidades pequenas, são as denúncias apócrifas, anônimas. E mais, a grande boa vontade do Ministério Público em receber uma denúncia anônima. Isso eu acho terrível. Eu acho terrível porque quando uma pessoa diz sobre uma coisa e não assina embaixo, é porque ela está querendo confusão e não porque ela está querendo ordem. Não querendo esclarecer. Ela não está querendo esclarecer. Então, porque eu tenho medo de represália, eu tenho medo de vingança, o traficante e tal. Não. Nesse caso específico é bem complicado porque, né,
A gente está tratando de um bem que é para Agora imagine você ter lá uma associação, Benê, você é presidente dela, você tem um conselho, é uma coisa super séria, vocês estão super engajados e alguém vai lá no Ministério Público dizer que você está pegando dinheiro para comprar um carro novo e não assina essa denúncia. A dor de cabeça que isso vai te dar. Pode ter uma paralisação de atividades, uma intervenção, uma destituição do presidente, pode ter N consequências por causa de uma pessoa que sequer se apresentou. Sim. Mas isso não é o povo, isso é o Ministério Público que vem deixando isso acontecer. Sim. Quando ele aceita e toca adiante. Entendi. Isso aí antes averiguar exatamente de onde vem essa informação. Então, né? é assim, sempre que a gente faz alguma coisa, 30 vão te elogiar, mas 100 vão te criticar. Sim. E atrapalhar. Sim. Outra coisa também que eu acabei de me lembrar, com relação à fundação, ela pode captar recursos de empresas privadas e tudo mais. E recursos públicos com relação a PROAC, Lei Rouanet, esses outros incentivos culturais que tem lá também pode ser beneficiado com isso, mediante um projeto, claro. Sim, é o que eu falo. Desde que satisfaça os requisitos, ela pode participar. Então eu tenho lá, me parece que a banda Conselheiro apresenta projetos para o governo federal, Lei Rouanet e etc e tal. E ela cumpre os requisitos, ela escreve o projeto, ela reúne a documentação e etc e tal. Não tem problema algum. É bem-vindo. Uma coisa que eu acho interessantíssima é que quantas vezes o curso de arquitetura da Universidade Mackenzie já veio visitar o nosso prédio da estação. E como eles gostariam de fazer daquilo um celeiro de prática profissional deles. Com a fundação isso se torna possível. Com a fundação isso se torna possível. Que maravilha. Você está entendendo? Sim. Nós vamos reformar essa ala da estação. Uma parceria dos professores do Mackenzie com os alunos, com, sei lá, aí o patrocínio do cimento tal. E não sei. Pode acontecer? Pode acontecer. Que maravilha. E a verba pública? Vai acontecer também. Sim. Você é uma fundação, você tem a sua parceria com o poder público, o que você ofereceu e o poder público se interessou, ele vai subsidiar. Entendi. Então, o caso da secretaria é isso mesmo, é uma estrutura muito grande para algo que a estrutura, pode acontecer. Não, secretaria inviável. Uma cidade como Mairinde, secretaria você vai de Sorocaba para frente. Claro. E quando tem dinheiro ainda, porque não adianta ser um município imenso e pobre de orçamento. Né? Não quer comprar Mairinde com Olambra. Não. Você, eu sempre falo, você tem que ter aquela ligação entre o privado e o poder público. A ligação entre a fundação e o poder executivo será o Departamento de Cultura. Que legal, isso era assim uma dúvida latente, assim, que muitas pessoas vêm apresentar pra gente, um medo. É um medo mesmo, né? Nada mais é que uma descentralização, né, que facilita muitas coisas para o poder público. Pode ocorrer da fundação promover mais eventos que a cultura, recebendo um subsídio, um valor da cultura? Pode ocorrer. Mas acho que aí vai ser aquela coisa. Mas aí vai do interesse e da possibilidade, da conveniência. Não se pode dizer, olha, o café é bom, né? A entrevistada tomou café. Nunca mais vamos fazer o café. Nunca mais vão me convidar. Tá vendo? Primeira entrevista que a gente matou o café. Que matou o café, tipo, né, no programa. Pior que eu fui normalmente é 2, 3 palavras. Então é essencial, porque não é quem vai fazer mais, quem a prefeitura vai fazer mais ou a fundação vai fazer mais. O importante é que se faça. A prefeitura ela pode colaborar executando ou contribuindo financeiramente. Se de repente o projeto da fundação é mais viável, porque ela vai ter um recurso próprio, porque a participação da prefeitura vai ser menor ou até vai ser possível, né? Em muitos casos. Às vezes é impossível. É lógico, a gente vem batalhando no seguinte sentido. Eu tenho diversos projetos em mente e tudo mais, mas quando a gente se depara com a realidade financeira que não há dinheiro, né? Não há. E com essa dificuldade que a gente tem de correr atrás de parceiros que a prefeitura, enquanto órgão público, não pode, né? Só pode ter apoios e tudo mais.
realmente complica muito e a fundação vem se mostrar uma solução Sim. muito viável, né? Muito Sim. bacana. É o que eu sempre falo, a APAI. A APAI é um instrumento hoje importantíssimo para o poder público. A APAI que é escolarizada, por exemplo, ela atende uma demanda que às vezes a estrutura da educação não está preparada ou ela pode até fazer melhor. Né? Porque a estrutura já está sobrecarregada, com transporte, com merenda, com isso, com aquilo, com aquele outro professor, substituto, vários Sim. assuntos. Aí chega a PAI, toda especializada naquilo, que domina aquele assunto e fala assim, eu vou me instalar aqui e vou pegar todos os seus alunos da rede pública e vou fazer com ele oficinas de convivência, e ele vai frequentar a escola da PAI, e depois ele vai fazer o artesanato, o psicólogo, as terapias multidisciplinares. Poxa. Meu Deus do céu, cai assim do céu, né? Não, mas o que as pessoas gostam de pensar? Tá dando dinheiro para a PAI? Como tá dando dinheiro? Eu não estou falando especificamente da PAI, eu estou falando da aproximação do terceiro setor com o poder público. Não está dando dinheiro para ninguém, filho. Não, tá apenas cumprindo. Está pagando, aliás, uma miséria para alguém especializado fazer, porque uma prefeitura não dá conta de tudo. Nenhuma esfera de governo. Não, nenhuma dá, e cada vez mais o cidadão procurando fazer parte desse processo todo, ajuda muito, né? Tanto para o próprio cidadão aprendendo, né? Aprender como funcionam as coisas, né? Porque cidadania, a gente já falou isso em outro vídeo, não é só chegar e votar, né? Não. A cidadania é tudo que você pratica depois do voto também. Aliás, uma grande reclamação minha, eu deixei isso claro na audiência pública do saneamento básico, inclusive para alguns munícipes, e depois até em resposta ao vereador Rafael da Ípica, que é um amigo que a gente aprende um com o outro. Eu disse para ele assim, ninguém quer fazer nada escondido. Sim. Né? E disse para o povo ali no questionamento, ninguém está fazendo nada escondido, vocês é que não estão querendo saber. Vocês não compreendem a luta que é compor o conselho do idoso, a gente cata laço às pessoas. Sim. Compor o conselho dos direitos da criança e do adolescente, quer dizer, que vai gerir toda uma política de escola, de violência contra a criança, de conselho tutelar. Ninguém quer participar. Conselho da Saúde, a gente já chegou, quando eu era presidente, a gente não tinha membro suficiente para aprovar o orçamento. Quer dizer, o governo federal só manda dinheiro se você aprovar. Não tem jeito. Não tem gente que o faça. E como é que as pessoas com tanta propriedade vão até as redes sociais para criticar esse ou aquele, se elas sequer cumprem o seu papel que é de participar? Essa questão da participação, gestão do conselho, que você falou, paritária, participação paritária, toda política pública, ela tem um conselho com a composição paritária. Se vocês soubessem, existe o conselho da merenda, existe o conselho do Fundeb, o conselho municipal de educação, e o povo não participa. Nós recebemos ofícios de entidades, empresas, enfim, cada conselho tem a sua composição e a gente procura essas pessoas pedindo para que elas nomeiem um representante. Eles respondem dizendo que não tem interesse em participar. Nossa. É muito complexo. Então, como dizia não só a minha mãe, mas eu acho que a sua também, você perde o direito de reclamar. Com certeza. Não é? A partir do momento que você não se interessa, se só te interessa. Reclamar? Não, e quando te afeta também de alguma forma, né? Não faz sentido, né? Não faz sentido. A gente só se interessa quando é com a gente, né? Tá me prejudicando, deixa eu dar uma movimentada aqui nesse assuntinho. Será que batemos o recorde hoje ou não? Batemos. Meu Deus! Mas é muito tagarela. Não, aqui na verdade foi um encontro de amigos de escola, né? Não, vocês tenham isso em mente, tá? Que hoje aqui foi mais que um debate político. Né? Foi aula, né? Foi história, né? Então, aproveita. E muitas recordações, né? Não! Porque eu e Benê estudamos na 8ª série juntos. Ninguém sabe que foi ela que colocou o rock and roll na minha veia. Na minha. Olha aí Mas a caneca na mesa. Aposta
Ele perdeu a aposta, me deu um disco do Iron Maiden, um vinil do Iron Maiden, e agora ele é honoris causa em rock and roll. Com certeza. Obrigado, Maria. Você nossa, mudou foi a um divisor de águas. Foi um divisor de águas. Eu nem imaginaria como seria de outro jeito. Muito bom estar aqui. Muito Obrigado bom mesmo, viu? Agora a gente conseguiu laçar ela para nossa associação. Verdade. Eu sempre falo, eu só não estou onde eu ainda não fui convidada. A gente vai saber disso. Que lindo, que lindo. E a gente agradece vocês também que ficaram, né, até o final. Curtam, assistam por partes, quem sabe que é longo, mas ó, vocês vão lavando louça, que nem eu faço. Vou lavando louça, lavando negocinho, dobrando a roupa e vou assistindo as coisas. E depois a segunda temporada. A segunda temporada. Hoje aqui, em primeira mão, e agora vocês vão ficar sabendo que vamos entrevistar Eduardo Suplicy, dia 5 de julho. Que julho, amor? Fevereiro. Dia 5 agora de fevereiro, já, semana que... Quarta-feira. Quarta-feira. Não sei quando a entrevista vai sair, porque, né? Se inscrevam lá e fiquem esperando. Agradecimentos finais, certo? Não estou esquecendo de mais nada, é isso? Tá, os mesmos de sempre, que tem um especial hoje. Os mesmos de sempre. Eu falo Belê Bambu, que faz esses negócios legais aqui. Pastelaria da Tio Zico Tia Fia, que faz pastel. Creche. E Barra Creche, que todo mundo tá lá. Aliás, a mãe já está treinando, a mais velha, já está trabalhando, inclusive. Está lá cumprindo o papel que eu deveria estar cumprindo lá na pastelaria. Madá Doces, que é minha sogra, que faz assim, doces, salgados. Nossa, mandou um bolo esses dias, uma pena que não foi no seu dia. Ela ligou, a hora que você chegou, você viu que eu atendi o telefone? Ela ligou perguntando se dava tempo de trazer umas coxinhas. Mas vai dar tempo, a gente filma depois aqui, a Maria não vai embora, vai comer aí. Eu falei, depois da entrevista dá, mãe. Não, mas traga sim. E Axel Transportes, né, que leva a gente pra baixo e pra cima. Que a Mafra cliente. Né? Veículos aqui mais clientes. Serviço de qualidade, qualidadíssima. Cuidam das nossas crianças. Relocável. E hoje a nossa jarra nova na mesa. Opa! Ganhamos uma jarra da nossa comadre Carol Derosa. Opa! Então, Derosa Produções patrocinando. Já que ninguém topa patrocinar, tá vendo? Os compadres patrocinam. É verdade, olha, a gente vai ter o Suplicy. Eu acho que vocês deviam patrocinar enquanto é cedo, porque depois a gente vai começar a exigir uns patrocínios muito maiores. Vai ficar chato. Gente, brigadão por se ligarem no aparelho. E vamos fazer... Sabe que a gente vai fazer a live para sortear no dia 5? Vamos. No dia 5? É lá. A gente podia fazer no armazém. Vamos lá até o armazém do MST fazer uma live e sortear o boné. Mas será que esse vídeo não vai sair depois do dia 5? Não sei. Vamos ver. Se você estiver vendo esse vídeo depois do dia 5, a live já foi. foi. Já foi. Mas tudo bem, quem anda sendo se ligar? Beleza, gente? É o aparelho aqui. Só ligar. Valeu, obrigado. Tchau. Obrigada, Márcia. Eu estava esperando a chaleira pitar. Obrigada. Feliz oprimindo, cegos de raiva.